Matéria no ar do ministro Guedes, por favor. Auxílio Brasil. Este é o programa que o presidente Jair Bolsonaro tentará implementar nos próximos meses. O projeto substituirá o Bolsa Família. Segundo Paulo Guedes, a intenção é beneficiar 38 milhões de pessoas que não estão sendo assistidas pelo governo federal. Mas, para o Auxílio Brasil ser implementado, a equipe técnica de Bolsonaro terá que convencer a Câmara dos Deputados, o Congresso Federal, além do STF. Agora a renda. O ministro João Roma com o desafio, pedido do presidente, pedido também de todos os outros ministros, de reforço exatamente ao Auxílio Brasil. E esse reforço exige a cooperação dos poderes. Nós precisamos do Congresso e nós precisamos, posteriormente, de uma interpretação também do Supremo, com quem temos conversado, porque a PEC dos precatórios nos abre o espaço fiscal. E o imposto de renda é a fonte de recursos para o reforço do Auxílio Brasil. Então, são duas medidas complementares. Elas significam estendermos as mãos às camadas mais vulneráveis de brasileiros, e isso está no Congresso. As duas medidas estão no Congresso. E nós pedimos apoio para que sigamos com o nosso duplo compromisso, como sempre estabelecido pelo presidente. Não faltou dinheiro para a saúde, mas tivemos responsabilidade fiscal. Não faltará ou não faltarão os recursos para os mais vulneráveis, para reforçarmos o auxílio emergencial, mas também dentro do compromisso de responsabilidade fiscal. Então, o Auxílio Brasil, dentro do teto, com responsabilidade fiscal, exige esse apoio do Congresso, a PEC dos precatórios de um lado e a aprovação do imposto de renda pelo outro lado. Guedes disse ainda que o Brasil deve crescer 5,3%, contrariando os especialistas, e que neste ano a economia passou por um crescimento acima da média, graças à vacinação em massa. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, deve anunciar a criação de 3 milhões de empregos formais, além dos 11 milhões de empregos mantidos em plena crise. Pedindo e não negociar com o Congresso, e não conversar com o Congresso. O que você acha disso, Bispo Paulo Cavalcante? Olha, eu acho que em qualquer casa de leis nós temos que ter conversa. Em qualquer país que não tem conversa, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não se dá para governar o Brasil sozinho. Existem os poderes, existe o legislativo, existe o judiciário, existe o executivo. O executivo tem as suas funções. Nesses 1000 dias, o presidente Jair Bolsonaro está provando que lutou, que fez o possível, né? Só que tem alguns ministérios que eles atraem muito o ódio de todos. E o Ministério da Fazenda é um desses, que atrai o ódio mesmo, né? Todo mundo quer, principalmente você tem de um lado, né, a esquerda, que precisa de um governo forte, que precisa de uma Brasília, né, um governo inchado, cheio de ministérios, cheio de ações, disso, daquilo. Do outro lado, você precisa também o centrão que pressiona, porque ele precisa dos cargos, ele precisa se manter no governo. E do outro lado, existe um Paulo Guedes que quer um governo mais magro, ele quer menos Brasília, mais Brasil, mais incentivo a que a iniciativa privada cresça. E nós, no meio disso tudo, estávamos crescendo e nos deparamos com um iceberg que se chama pandemia, né? E essa pandemia minchou muito o projeto de todos. E hoje precisamos atender o povo, não adianta. O povo precisa de apoio e os deputados precisam agora pensar, né, menos em Brasília e mais no povo brasileiro. Zezinho, você já dizia aqui para nós a grande probabilidade, a grande possibilidade da aprovação desse projeto, mas acaba não simplesmente mudando de nome, porque o Bolsa Família foi criação da Ruth, né, Ruth Cardoso, a ex-esposa, a esposa, né, do Fernando Henrique Cardoso. Falecida. Aí veio, falecida, né?
aí veio o Lula mudou de nome, veio a Dilma mudou de nome, agora não muda de novo de nome e continua sendo Bolsa Família, só que agora a realidade é outra por causa da pandemia? Não, na verdade é o seguinte, o projeto é o mesmo, o plano é o mesmo. O que nós estamos vendo é o seguinte, o Paulo Guedes é o posto Ipiranga, né? Na verdade, ele resolve tudo e não resolve nada. Então, o que nós estamos vendo é que chegou a hora, o governo agora está com o Pires na mão, atrás do Congresso, atrás do STF, porque senão vai acabar agora em novembro o auxílio emergencial e ele não vai ter nenhum programa. Isso quer dizer que, secando a fonte, ele não vai ter dinheiro para fazer as políticas dos planos sociais. Eu vejo que vai ser passado, até porque sensibilidade existe entre o Congresso, e o Congresso não pode negar. E é uma discussão. E depende também, o que é que depende? Depende também do STF. Porque se o STF judicializar, acabou o programa, engessou o governo. O governo não vai ter dinheiro para implantar esses programas. Então, o que nós estamos vendo aí? Bravateou o presidente e agora está na mão do Congresso e do STF. Como o Paulo já falou, foi necessário fazer um acordo com o Centrão, comprar o Centrão, né? Paulo concorda com essas coisas. Fez necessário fazer uma compra legalizada, né? Não concordo, não. Não, você concordou aí agora. Não. Como é que você não concordou? Você falou aí, é necessário negociar com o Centrão. Não é isso. Você falou... negociar com os deputados. Isso é E necessário. sim, então pode... Nós só atraímos ódio, as pessoas só pensam em seu... Igual diz, gente, farinha pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente é assim o Brasil. Nós queríamos que fosse diferente, né? Lutamos para ser diferente. Estamos tendo que lutar, né? Então, em prol da governabilidade, vale tudo. Vale até entregar, vale até tratoraço, vale tudo. Paulo, a palavra está comigo. Você Em prol do povo. Não, Zé, em prol do povo. Em prol do povo brasileiro. Porque se não tem essa negociação, o que acontece? Não chega o dinheiro lá na mesa de quem mais precisa. Essa é a grande realidade. Então, não vamos fazer política em lugar que não existe política. Nós estamos fazendo o certo para poder abençoar as pessoas que precisam. Dizíamos aqui antes dessa matéria o seguinte, que no início do governo existia muito orgulho, muita gente orgulhosa, muita gente com o nariz empinado, e agora tem que vir para negociação, tem que chamar para conversa. Vira um balcão de negócios? Você vira, vão comprar deputados com emenda. É o que a gente está vendo hoje. O governo ficou um toma lá da cá. Entendeu? Agora a gente aqui não pode criticar, né? Porque se criticar, diz, não, é da canhota, é esquerda, essa... Olha, eu tenho um compromisso com os fatos. Hoje está comprovado. O governo perdeu a governabilidade. Para governar, tem que entregar tudo para o Centrão. Para governar, tem que fazer negociata. É o que nós estamos vendo hoje. Se tivesse controlado... as verbas para os estados em relação à pandemia, você acha que seria diferente, Bispo? Eu acho que o Bolsonaro ele fez o que ele pôde diante do que o STF liberou, né? Mandou dinheiro para as pessoas, mandou dinheiro para os estados. Se os estados administraram bem ou não, aí cada um vai prestar conta pelo seu CNPJ estadual, né? Pela sua contabilidade, para a sua fiscalização local, né? Para os tribunais aí. Agora, o Bolsonaro fez a parte dele, não é questão de defender Bolsonaro ou não defender Bolsonaro. O governo pôs dinheiro na mão do povo. Não, o Congresso, peraí. 2020, o governo executivo, através do Bolsonaro, através do ministro Guedes e também com a participação que tinha que ser votado, não podia pôr um dinheiro. O presidente não pode simplesmente chegar e falar, eu vou dar R$1.000 para cada brasileiro. Não é assim, tem que passar pelo Congresso. Passou pelo Congresso, o Congresso aprovou e chegou na mesa do brasileiro. Se não fosse isso, a gente não estaria no ranking que estamos hoje, gente. A gente, diante do mundo, não estamos mal mesmo. Nós estamos muito melhor do que muitos países grandes.